Queremos cumprimentar todos, nossos irmãos, nossos amigos que têm nos acompanhado pela TV ADNP, nossa programação Escola Bíblica. Começa agora mais um programa e estamos estudando a quarta lição, que tem como tema a celebração da Páscoa. E estaremos então estudando no próximo domingo, domingo agora, dia 26 de janeiro, todas aquelas igrejas que estudam, que acompanham as lições bíblicas editadas então pela CPAD. Queremos ler o texto áureo da lição, está registrado no livro, na Epístola de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 7, a parte B do versículo, que diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, diante desse pequeno versículo, somente essa parte B desse versículo, queremos então começar a aula fazendo como Jesus fez naquela ocasião, que chegou para os discípulos e perguntou, que dizes os homens acerca de mim, acerca do Filho do Homem, Aí depois de ouvir as respostas, ele falou assim: e vocês, Então, partindo dessa mesma metodologia, queremos então perguntar o que significa a Páscoa, qual o significado da Páscoa, o que as pessoas dizem a respeito da Páscoa. E depois de nós analisarmos então essa pergunta, nós podemos então fazer uma segunda pergunta, que é o que significa então a Páscoa para você, o que você tem a dizer sobre a Páscoa. Então nós sempre temos ouvido dizer, constatamos que para muitos chegam até a pensar que a Páscoa nada mais é do que um feriado, apenas um feriado. Outros até falam que a Páscoa é aquele momento de confraternização, onde as pessoas dão aqueles ovos de chocolate e através dessas ações acabam desconhecendo totalmente o real e o verdadeiro significado da Páscoa. Então nós podemos até analisar que no Natal, no caso do Natal, o Papai Noel ele tem roubado então a cena do verdadeiro significado da comemoração dessa data importante, que é o nascimento de Jesus. E na Páscoa a cena novamente se repete, Então, dentro da Páscoa há uma personagem que vem e rouba, então a cena, ele chama a atenção para si e faz então desviar o olhar do verdadeiro motivo dessa importante comemoração cristã. Então, o verdadeiro significado da Páscoa nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Basta recorrermos a ela, estudarmos a Bíblia, examinarmos as Escrituras, que nós vamos encontrar o seu real verdadeiro, o seu real sentido. Então, a Páscoa que comemoramos hoje, podemos dizer que é a maior festa cristã, é a maior festa cristã, e podemos dizer que é até maior do que o próprio Natal. A Páscoa é comemorada pelos judeus, os quais celebram então a libertação da escravidão do Egito. Agora, na aula de hoje, nós queremos então estar abordando, queremos apresentar o real significado da Páscoa para nós cristãos, a Igreja do Senhor. E essa Páscoa ela simboliza então a passagem da escravidão do pecado para a liberdade de vida em Deus. Então nós vamos estar trabalhando nesse sentido e estarmos então discorrendo na lição aquilo que foi proposto pelo autor desta revista.
O primeiro capítulo ele vai falar sobre a Páscoa. A Páscoa, então, é para os egípcios, a Páscoa para Israel e também a Páscoa para nós, na Igreja do Senhor. Então, para os egípcios, né, o que significava a Páscoa para os egípcios? Qual o significado dessa Páscoa para eles, né? Nós podemos ver que a Páscoa, então, para os egípcios significava o juízo divino sobre o Egito. Então, se formos aqui recapitular, nós vemos que Moisés, né, ele havia, né, se apresentado a Faraó, né, por diversas vezes, rogando, né, que este monarca então permitisse que o povo saísse para cultuar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. E como está registrado, como já estudamos na aula anterior, diversas vezes, né, Faraó recusou, sempre endureceu o seu coração, né, então havia diversas recusas da parte de Faraó. E Deus, então, ele começa a castigar o Egito com pragas. E nós observamos que não estava havendo, então, progresso nas negociações, né? Parece que a coisa estava amarrada, empacada ali, né? Então, diante desse cenário, Deus então orienta a Moisés, né, para que cada família pegasse um cordeiro, né, e após então esse cordeiro ser guardado ali até o 14º dia, ele então deveria, né, ser imolado e o seu sangue recolhido em uma bacia, e o qual também deveria ser, né, aplicado nos umbrais das portas, né? Então, isso porque à meia-noite o anjo da morte passaria pelo Egito, né? E a casa que não tivesse então o sangue, né, a marca daquele sangue, os primogênitos, né, seriam mortos. Então a Páscoa foi, né, um duro julgamento de Deus para com as atrocidades cometidas pelos egípcios contra os meninos hebreus, né? Então tudo está bem amarrado, bem entrelaçado, né? Mas a Páscoa para os israelitas, né? A Páscoa para Israel. O significado então da Páscoa para Israel era então a saída do Egito, ou seja, a passagem para a liberdade. Então, se por um lado, né, para os egípcios, né, a noite da Páscoa foi uma noite de angústia, né, uma noite de desespero, né, ou usarmos uma palavra mais pesada, uma noite de desgraça, para os judeus, né, para Israel, né, a Páscoa, né, foi, né, ou seja, a noite ela foi de uma grande expectativa, pois havia uma ordem, né, para que eles matassem esse cordeiro, né, comessem-no com as ervas amargosas, né, com pão sem fermento, e não se esquecesse, principalmente, de pegar naquele sangue e colocar, né, nas ombreiras das portas. Então nós observamos, né, que esta ordem de Deus para colocar o sangue sobre a porta é seguida de uma promessa. E essa promessa é: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, né? Então observamos, Deus ele tem muitas ordens, né? Deus tem dado muitas ordens para nós, né, em sua palavra, e as quais são sempre acompanhadas, né, de promessas que ele mesmo vai cumprir. Neste caso aqui, né, naquela noite, obedecer à voz de Deus, então, obedecer a Deus fez toda a diferença para os israelitas. Está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 23, que Deus disse para Moisés, falou assim: olha, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor
o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então observamos, né, que sempre Deus tem dado, né, ordens, mas essas ordens são acompanhadas por promessas. E a Páscoa para nós, cristãos, né? Já o significado da Páscoa para nós, cristãos, significa a passagem da morte, né, dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo Jesus, né? Então a Páscoa deve fazer nós recordarmos, né, de Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Ele se entregou, né, a si mesmo para que eu, né, para que você tivéssemos então, né, nós tivéssemos a vida eterna e o acesso a Deus, né? Então a nossa vida foi preservada porque Ele, né, Jesus, nos amou primeiro, né, e até a morte. O segundo capítulo desta aula, né, trata sobre os elementos da Páscoa. Então, se nós falarmos de Páscoa e não abordarmos também os seus elementos, né, fica um tanto, podemos considerar um tanto vago, né? Mas os elementos da Páscoa, quais foram? Primeiro, a lição vai tratar, né, do pão, né? O pão asmo, né, que era um pão, né, feito ali por Israel, esse pão tinha suas características, tinha suas peculiaridades, né? Era um pão sem fermento, né, exclusivo, né, para a semana da Páscoa, né? Então os judeus acreditavam que o fermento era símbolo de contaminação e por isso os pães asmos simbolizam, né, pureza e nos lembram a santidade e a pureza da igreja de Cristo Jesus. Vamos lembrar, lembramos a saída urgente, né, de Israel da terra do Egito, né? Olha só, esses pães asmos também eles representam, né, a separação entre os israelitas redimidos e o Egito. Esse pão também ele pode ser chamado pão da aflição, que representa também os sofrimentos dos filhos de Israel. Mas Jesus, ele nos convida a lançar fora todo o fermento que vem do maligno. Esse fermento pode ser a ira, a mágoa, a inveja, uma raiva descontrolada, né, palavras torpes, fofocas, críticas injustas, calúnias, e aí segue, né, relação. Então, quando lançamos, né, fora o fermento velho, né, que vem do mal, olha só, então experimentamos, né, um novo pão. E esse pão, Jesus fala na sua palavra que ele desceu do céu. Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, né, não terá fome e quem crer em mim jamais terá sede. E Jesus ainda acrescentou mais, dizendo, né, se alguém comer, né, deste pão, viverá para sempre. Né? Glória a Deus por isso. Um outro elemento, né, da Páscoa é as ervas amargosas. Né? Então, as ervas amargosas, elas simbolizam, né, o sofrimento e dificuldade do povo no cativeiro. Então, ao serem usadas, elas lembravam que a vida dos judeus era amarga no Egito. Lembram, né, a vida amarga que tiveram no passado. As ervas amargas nos lembram que a vida do homem sem Deus é amargosa, cheia de fardos e pesado, né? Porém, devemos lembrar, né, de que a obra salvadora do Senhor cura, né, toda amargura. E assim o nosso passado já foi derrotado na cruz. E agora nós vivemos em Cristo. E por último, aqui dentro desse capítulo 2, né, falando sobre os elementos da Páscoa,
temos também o cordeiro, né? O cordeiro. Esse cordeiro ele deveria então ser um animal macho, né? De 1 ano, né? Sem manchas no corpo e sem defeitos físicos, né? Essas eram as qualidades, né? As exigências para este cordeiro. Eram os requisitos, né? Então esses requisitos para a celebração da Páscoa, né? Eram esses, podemos falar, né? Registrado, né? Dentro da palavra do Senhor. Mas a colocação do sangue nos umbrais da porta é que foi eficaz, é o que fez toda a diferença para que o anjo da morte então não passassem, né? Nas casas dos israelitas. Mais uma vez, repetimos, né, a palavra do Senhor que diz, né, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Né? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha só, observe, que obedecer à ordem de Deus integralmente fez a diferença na Páscoa. Então, de nada adiantaria, né, terem separado aquele cordeiro então perfeito, preparado, né, como uma refeição que deveria então ser comida dos moldes designados, e simplesmente se esquecessem de que teriam que aplicar aquele sangue, né, nos umbrais das portas. Então essa ordem era de pouca valia, né, seria uma pergunta, né? Então pense você mesmo, se você fosse um pai ou uma mãe com vários filhos, né, e se esquecesse então desse pequeno detalhe, de pegar o sangue, né, e ter aplicado, então perderia o seu filho, né? Então, portanto, né, os israelitas levaram então a sério, né, aquela ordem de Deus, né? Então, olha só, devemos aprender, né, que Deus, quando dá detalhes, né, para que sigamos em uma empreitada, esses detalhes devem ser seguidos com rigor, sob pena de perdermos algo muito custoso para nós mesmos. Então, o sangue do cordeiro deveria estar na porta das casas e ele, então, impediria, né, a morte no lar da família que temia ao Senhor. Né? E agora, partindo para o 3º capítulo da lição, né, que vai falar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Então, primeiro, vamos falar sobre Jesus, né, o pão da vida. Né? Um pão pode ter, então, mais de um sabor, o pão pode ter mais de uma forma, né? O pão ele pode ser feito, né, por diversos ingredientes. O pão também ele pode ser mais caro, pode ser mais barato, né? O pão ele pode ser mais leve, mais pesado, né? Mas a sua função, não importa se ele é mais caro, mais barato, não importa se ele é feito por diversos ingredientes, não importa se ele é mais leve ou mais pesado, mas a sua função principal é saciar a fome. Essa é a sua principal função. Então é para isso que eles são feitos. O pão tem essa finalidade, para isso que ele é feito, para saciar a fome. E Cristo então é considerado o pão da vida. Ele, Jesus, ele mesmo, ele disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, não terá fome. Jesus ele promete saciar a necessidade humana, no que concerne
às questões da vida e a relação com Deus, ao perdão dos pecados e à vida eterna. Então, a fome que temos de Deus é saciada através de Cristo Jesus, né? Partindo para um outro subtópico aqui dentro desse terceiro capítulo, que é também o sangue de Cristo. Há uma semelhança clara no estudo da Páscoa entre então o cordeiro oferecido no Egito e o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso cordeiro pascual. Então, da mesma forma que aquele cordeiro, né, pascual ele foi sacrificado, né, podemos ver que o Senhor, né, Jesus também o foi. A diferença agora ela reside, né, no fato de que o cordeiro lá do Êxodo, ele não foi voluntário, né, para verter o seu próprio sangue. Agora já no caso de Jesus, né, a Bíblia diz que ele, né, se ofereceu, né, para o sacrifício. Né? Aí reside então a diferença. Embora há semelhanças, contudo há uma certa diferença entre o Cordeiro Pascual e o Cristo, a nossa Páscoa. Então o sacrifício então de Cristo, né, o sacrifício de Jesus, nos trouxe vida. Da mesma forma, né, que o sacrifício daquele cordeiro, né, lá no Egito, preservou a existência dos primogênitos israelitas. Agora nós encontramos mais uma diferença aqui, né? A diferença é que o sacrifício de Jesus, né, oferece vida não apenas aos filhos mais velhos, né, de cada família, mas de todos os que aceitarem pela fé o sacrifício de Cristo e que se arrependerem de seus pecados e nascerem de novo, né? Então, aí o sacrifício de Jesus, né, vai, né, oferecer vida, né? Não apenas aos mais velhos, mas a todos, né, que reconhecerem o Senhor como Senhor da sua vida. E finalizando, né, a Santa Ceia, né, é o último subtópico desse terceiro capítulo, que é a ceia do Senhor é uma recordação então espiritual do ato de redenção do nosso Senhor. Então ela é um testemunho público da nossa fé em Cristo Jesus. Então, portanto, ela deve ser, né, celebrada, né, como um ingrediente, né, como um agradecimento solene. Então, ela deve ser, né, celebrada como um agradecimento solene, né? Então, é a ceia do Senhor. Queremos então estar finalizando, o nosso tempo já venceu, mas quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, né, ao longo desses meses na programação da Escola Bíblica, transmitido pela TV ADNP. Quero deixar um grande abraço a todos e que continue acompanhando a nossa programação. Esperamos você na próxima aula, né, e que Deus possa abençoar não somente a você, mas toda a sua família. Até o próximo programa. Um grande abraço, que a paz de Cristo possa estar sobre você e sua família. Que Deus abençoe.